Fala pessoal, seja muito bem-vindo a Histórias de Contador Podcast. Nesse dia nós estamos com a nossa convidada Bárbara Nutri, porque vocês vão entender o porquê o Nutri. Bárbara, seja muito bem-vinda, é um prazer ter aqui com a gente e conte para esse público maravilhoso quem que é a Bárbara, o que a Bárbara faz e vamos seguir em frente. Muito prazer estar aqui, me sinto muito honrada de estar aqui. Então, meu nome é Bárbara Ramires e eu sempre fui muito ativa. Então, que fora a nutrição, então eu faço capoeira, ando de moto, participo de um grupo de motociclista. Então, eu sempre fui ativa. Toco violoncelo, acho que é muito legal. Então, eu sempre fui aquela de mil utilidades. Demais. E a nutrição, você é diferenciada. Assim, quando a gente fala de um Nutri, a gente pensa, eu quero emagrecer, eu preciso de um nutricionista. Uhum. E você está do outro lado. Você está antes do processo da entrega da alimentação, de um plano de alimentação. Você está por trás do preparo. Uhum. Como foi essa mudança? Como essa visão te levou para esse caminho? Então, quando eu me formei, em 2012, eu fui aquela nutricionista de academia. Então, por quê? Eu sempre gostei de atividade física. Eu sempre treinei. Independente da capoeira, musculação, eu sempre fiz algo. Então, eu fui bater nas portas da academia falando que eu era nutricionista esportiva. Então, foi aí que eu comecei. Depois de 4 anos depois, recebi uma proposta de uma escola, de assumir uma escola de fato. Então eu fui para responsabilidade técnica. E foi aí que virou a chave da minha vida. Depois disso aconteceu que eu fui para as escolas, para fábricas, para restaurantes, para eventos. E aí eu larguei esse mundo de fazer dieta de fato para pessoa física. Que demais. E com isso, você viu um mercado muito amplo e eu acho que muito necessitado pelos nutricionistas. Para você contratar um nutricionista para fazer o seu cardápio, preparação da sua alimentação, eu acho que é muito mais trabalhoso e complicado do que você receitar o que a pessoa tem que comer. Que aí a pessoa vai no mercado e compra. Uhum. Ó, você precisa comer 100 gramas de arroz, 150 de proteína e 50 de carboidrato. Uhum. Ali você receitou a pessoa que é responsável para comprar aquilo e fazer. Agora você do outro lado é mais trabalhoso. Você cuidar do preparo da alimentação. Ou não, eu estou enganado. Então, nós vamos desde o recebimento até a distribuição. Você fala do recebimento do alimento para o insumo. O insumo. Pro insumo. Por exemplo, arroz, feijão, o grosso, arroz, feijão, o peixe. Como que tá vindo? Então, existe, desde o recebimento, normas que a fiscalização fala que precisa vir. Então, por exemplo, temperatura, não pode vir com selo errado de fiscalização. Então, desde o recebimento até o cliente final, existem normas informativas que tá na lei. Então, a gente mexe tanto com a legislação e tanto com os procedimentos operacionais que a empresa precisa funcionar. Então, desde o processo X até o Y, tudo precisa funcionar certo. Então, dá um pouco mais de trabalho. Mas eu faço isso há 9 anos, então eu acho que eu gosto bastante. Que demais. E hoje você, aqui nos bastidores, você falou do restaurante japonês, de escola, de fábricas, o que você prefere? Qual que te dá mais, vamos falar, mais tranquilo, que te dá mais prazer?
se você se sente realizada ali. A parte da escola, crianças, acredito eu, ou a fábrica para distribuição para as suas lojas. Eu gosto de muito o que é novidade. Então, tudo aquilo que eu preciso estudar, que é isso que me atiça. Porque senão a gente fica muito na monotonia. É muito tranquilo. Então, se eu faço aquilo todos os dias, aquilo já ficou um rotineiro. Então, eu não gosto de rotina. Acho que é por isso que eu fui ser empreendedora de vários lugares, assim por diante. Porque rotina eu não gosto, não. Que demais. Na sua apresentação já entendemos que rotina para você não tem. Não. Não é que não tem, é que não gosta de ali fazer a mesma coisa. Sim. Motociclista, capoeirista, música, tocar violoncelo, muitos mundos opostos, né? Um motoqueiro com a fazer capoeira. Você começa a andar de moto, você fica preguiçoso para ir no mercado. Então, você está realmente fora da caixinha. E aí, eu achei surpreendente, por ser contador, já tinha ouvido falar dessa área para distribuição, recebimento, preparo, mas você é completa. Você faz desde o recebimento, porque hoje nós temos clientes como restaurante, é uma pessoa que recebe, é uma pessoa que cuida para a preparação, uma pessoa que cuida para o envio por buffet. Então são processos separados. E não, você está ali abraçando tudo. E você está pegando eventos grandes também, né? Sim. O último agora que você falou, a Fórmula 1, todo mundo... sendo que o ajudante vai carregar caixa, carregar seu avental, porque é demais. E, pô, você tá já no nível acima. O que você hoje deseja? Qual que é seus planos? Quais são meus planos? Hoje eu trabalho sozinha. Então, meus planos primeiro, ter alguém que sempre trabalha comigo. Então, ter estagiário, crescer a empresa de fato. Porque para mim uma andorinha não faz verão. Então a gente sempre precisa crescer. Então, tanto na parte de estrutura e tanto na parte, por exemplo, de profissional. Então isso eu quero crescer nessa parte. Então, eu estou fazendo MBA, já fiz um curso de gestão, mas agora é MBA. Então, na parte da nutrição, a gente está caminhando. Na parte da empresa, eu preciso ter um local físico, talvez. Esse é o meu sonho. Um local físico para poder ter alguns clientes, para poder... fazer uma reunião entre eles mesmo, para conhecer meu espaço, ter estagiário e assim por diante. Joia, mas não é um sonho, isso não tem dúvida, é o que é o mais importante, mas o que vale mesmo na sua área, o espaço físico não te traz necessidade, e sim a oportunidade de você trazer o cliente para conhecer, você ter um espaço ali confortável para você receber seu cliente. É isso. Eu vou até meu cliente, isso você faz um diferencial de você trazer comodidade para o seu cliente. Porque na parte apresentar, você vai apresentar ali para ele, falar, meu amigo, tá errada essa geladeira, esse freezer tá com a temperatura errada. Mas esse desejo de crescer é muito importante. Mas para reunião, para poder fazer uma reunião de equipe, uma reunião de estagiário, talvez essas coisas, como quando a gente cresce, a gente pensa em ter estagiário, ter outras nutricionistas, trabalham com a gente e assim por diante. Montar a equipe. Então, para montar a equipe, isso eu acho que é bom. Sim. Porque hoje eu vou muito nos locais.
Tanto que tem uma fábrica de farinha que tá vindo do norte para São Paulo e a gente tá fazendo toda a documentação para chegar para cá, para São Paulo. Então a gente está nos últimos ajustes, que a ideia é para colocar no mercado. Então até quando ele falou, você vem para cá mesmo, eu vou, qual que é o problema? Porque as pessoas estranham quando eu falo assim, mas é só uma simples reunião. Essas pessoas às vezes têm distanciamento entre a nutricionista, de empresa e a pessoa física. Às vezes ela não entende que eu posso visitar ela para uma simples reunião ou para uma simples conversa. Então hoje, assim, eu me desloco bastante. Mas eu acho que é muito legal, porque aí a gente conhece pessoas, a gente conhece estruturas diferentes, empresas diferentes e assim por diante. Acho que é legal. É muito bom, é muito importante. Sim. O que você falou, é trazer conforto, trazer a equipe, montar a equipe, ter o local ali de bate-papo, de distração, de puxar a orelha, de dar treinamento. Isso é importante, como eu falei, é sonho. Sonho. Não desiste, vai pra cima. 12, 13 anos já nessa 13 anos. Aí de formação, tá de parabéns. E agora é isso, é o processo. Sim. E o que você acha da parte, porque você tá, nutricionista não vai entender nada da legislação. Pelo contrário, você sabe das licenças, das fiscalizações. Como tá a sua cabeça na parte empreendedora? Porque não parte profissional, mas o que você vê? Dificuldade, falta de orientações de profissionais da área contábil. Conta uma história, se você tiver pra gente, para fazer sentido o nome do nosso História do contador. Histórias de contador. Então, eu trabalho para muitas empresas que são empresas familiares. Então, tudo começou dentro da casa deles. Até chegar até o estabelecimento mesmo. Então, a gente percebe que quando se trata de empresa familiar, que é muito... não tem um contador, é eles que fazem mesmo. Algumas coisas eles tentam profissionalizar. Mas isso é quando a operação já está andando. No começo, às vezes eu falo, isso aqui, eu acho que é o contador que faz. Isso daqui, eu acho que poderia ter uma empresa de, por exemplo, um advogado na empresa, porque se acontecer alguma coisa, você já tem um contador, e assim por diante. Então, como as empresas começa de muito pequenininho na sua casa, até chegar no estabelecimento mesmo, então começa desde que falou, a gente precisa arrumar um contador, isso daqui eu acho que não é muito assim não, mas o contador é melhor para falar. Tem coisa que eles me perguntam, eu falo, que não é da minha alçada, porque eu sou nutricionista, eu entendo das leis que rege que é a nutrição. Então a gente entende que lei de recebimento, existe a lei de escola, existem várias leis e várias portarias. Mas às vezes eles me perguntam o que eu preciso melhorar para andar. Então, faz uns 15 dias eu estava numa empresa no Emelino Matarazzo, ele perguntou para mim o que nós precisamos mudar. Então foi o ápice assim, sempre precisa mudar isso, aquilo, outro. Então sempre tem umas conversas assim quando que eles liberam a pergunta para mim e eu já falo, precisa disso, aquilo, outro. Tanto a parte financeira, que às vezes eles me perguntam, e tanto a parte deles se comunicar e assim por diante. Que demais. Então você tá aí já se preparando por completa para ser uma grande, maior, né, do que você já é, como empreendedora.
Porque, voltando a falar, nos bastidores, nunca foi CLT. Nunca foi CLT. Que privilégio ou que orgulho. Eu acho que sim, né? Porque já é uma dificuldade. Porque a CLT é difícil? É. Mas eu falo que é o cômodo. Uhum. Então, é onde volta as rotinas. Vou ali, vou fazer isso. Acabou, volto para casa. No outro dia faço de novo. Então, é bom. É uma grande bagagem. Mas você está trabalhando com empresários. Então, é muito mais fácil. Sim. Você adquirir esse conhecimento não só como CLT, mas e sim como direto com os empresários e não com o time operacional. Então, acho que você está criando uma mega bagagem. Na hora que você iniciar a sua sede, ali você vai caminhar muito. Muito mesmo. Legal. E está no caminho. Sim. Hoje nós fazemos parte daquele grupo maravilhoso, o Recomendo. Sim. O grupo Tatuapé, que ali está sendo demais, muitas conexões, muitas trocas de ideias, de conhecimento, e o melhor de tudo, as indicações. Sim. Então ali eu falo que é uma escola, e quanto menor mais fácil você se conectar com as pessoas e adquirir esses conhecimentos, essas trocas de ideias, abrir a porta para novos negócios, abrir a sua cabeça, isso é sensacional. Você tá de parabéns, porque você tá vindo, não é uma trajetória, não é uma mudança de carreira, que nem muitos, trabalho como CLT, vou virar empresário. Não, você vem empreendendo a vida toda. A vida inteira. Mas para mim ser empreendedora é um grande desafio. Mas é um desafio, assim, que precisa ter, sabe? Por quê? Porque na minha vida que foi muito fácil. Então, por exemplo, eu tive câncer. Então, quando eu tive câncer, se eu fosse CLT, né, já teria sido demitido, por exemplo. Então, como que é empreendedora, a gente tem os nossos horários flexíveis e a gente poder... Então, enquanto eu estava no hospital, eu estava trabalhando. Porque eu gosto de fazer isso. Então, quando a gente gosta, tem prazer, a gente faz independente se a gente tá doente ou não. De onde a gente está ou não. Independente então, do lugar. Não é? E se a gente fosse CLT, se eu fosse CLT, eu faria por obrigação. Mas quando a gente gosta, não. A gente faz por amor. A gente gosta daquilo também. A gente recebe, né? Porque é fundamental. É consequência. Que é consequência, mas eu gosto disso. Então ficou mais fácil. Que história. Conta um pouquinho pra gente, pra motivar essa galera que, eu tô com uma gripe, eu não vou trabalhar hoje. E pela parte de obrigação, mas essa história eu acho que poucos sabem. Foi a primeira vez que eu ouço você falar dessa trajetória de vida do câncer. Não é fácil. E você vê, sem saber de nada, falando que você vai ser você é uma guerreira, você vai ter muito sucesso, você já venceu. Você já venceu e agora você vai só atrás do prêmio. Sim. A premiação é realização dos seus sonhos. Sim. Ter a sua empresa grande, com time, com equipe, com sede. Mas conta pra gente, vamos falar esses mimimi que fica... A vida para mim não é fácil. E eu tenho amigos, tive parentes, tias, tios, que não conseguiu, se entregou para essa doença. Mas você tá aqui hoje, você é uma guerreira. Parabéns. Acho assim, acho que em primeiro lugar foi Deus assim na minha mente para poder viver, que é uma decisão. De querer viver independente de quê? Que as pessoas pega uma gripe, por exemplo, e tá em casa, e tá ruim. Mas é uma decisão de querer viver. Graças a Deus, eu acho que a vida
precisa andar para frente. Eu sempre quis andar. Então, por exemplo, que eu descobri quando eu estava terminando na faculdade, por exemplo. Então, hoje eu tive... por consequência, eu não posso gerar um filho, por exemplo, né, que foi no ovário primeiro, mas aquilo que... Então, eu sou muito com foco. Se precisa fazer, então vamos fazer. Então, o primeiro foi assim, o segundo que eu fiz após, mas eu continuei fazendo após, e no terceiro eu quase faleci. Uau. Mas é tudo foco. Assim, foco, família, Deus, acho que isso é primordial na nossa vida. Então, mesmo que os outros falem assim, você está doente, você precisa ficar em casa. Então, eu só parava quando eu estava doente mesmo, quando eu não conseguia. Não aguento, não tenho forças. Não aguento. Então, assim, mas mesmo assim, isso nunca me deixou a falar que eu sou uma coitada. Não sou coitada. A gente precisa andar, a vida não parou. Exato. Então foi isso que me instiga até hoje. A vida não para. Vai da nossa decisão o que a gente faz com ela. Então, se eu fosse ligar para todo mundo que falasse assim, Bárbara, não vai estudar não, você tá doente. Não, precisa trazer objetivo. Bárbara, você tá doente, vai pra faculdade. Não trabalha. Não. Que eu sou aquela que, se o cérebro não estiver funcionando, aí eu adoeço, de fato. Que ele precisa estar funcionando. É claro, quando eu estava muito doente, precisava de um tempo. Mas o tempo era 2 dias. É só para o cérebro ficar bem, o corpo tá bem. E vamos para a próxima. Repor as energias. Repor as energias. Que demais. E é isso, é muito. E hoje não tem, o pessoal é muito corpo mole. Não é? É assim, ai, eu tô com uma dorzinha nas costas, ai, eu tô com uma gripe, ai. Não vai. A pessoa parece que é o fim. E é o que você falou. Eu brinco e falo, não é brincar, mas eu falo, um negócio só cresce quando o pilar tá ali firme. Sim. Eu falo que é a mesa, né? Que é os 4 do pé. Deus, a sua fé, a sua saúde financeira precisa estar, o seu conhecimento e a sua família. Não necessariamente nessa ordem, mas esses 4 pilares são muito importantes. Se um faltar, a mesa fica bamba e cai. Sim. E é em tudo na vida. E é o que você falou. Eu falo com o pessoal que onde você quer chegar só vai depender de você. Você é capaz. Se você ficar se lamentando, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo, ai, não dá. Você não acredita em você mesmo. Então, quando você fala, eu vou, eu consigo, eu quero, eu vou. Eu chego. Ai, minha vida tá ruim por causa do fulano. Ai, minha vida tá ruim por causa de ciclano. Não. Sua vida tá ruim porque você decidiu ela ser ruim. Se você quer uma vida positiva, pense positivo. Se você quer ver uma vida alegre, se sinta alegre. Fique alegre. Então, a decisão é sua. A escolha é sua. Eu sempre falo que a decisão parte da nossa. Tanto de palavra e tanto de atitude. Se tiver palavras que não são boas logo de manhã, então o seu dia vai ser ruim, porque já liberou palavras que não deveria. Sim. E atitude também. Então, tudo depende de você. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Que demais. Bárbara, tá incrível. Conte mais. Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um pitch de vendas. Vai ser diferente. Não chegamos ao fim, mas vamos falar quem é o seu público ideal, seu cliente ideal. Qual é o meu público ideal? Se caso você tem empresa, fábrica,
que o comércio, um restaurante precisa padronizar todas as suas operações, desde o recebimento até o final. Porque às vezes a gente se preocupa muito com o cliente, mas esquece como está a cozinha. Então, como está a sua cozinha? É essa a ideia, para a gente colocar procedimento operacional em todos eles. Então, se você é uma fábrica, uma cozinha e um restaurante, precisa e deve ter uma nutricionista que a gente vai arrumar tudo. É isso aí. E quando você fala em uma fábrica, bom, eu tenho o sonho de ir no escritório colocar uma cozinheira. Tá, tem ali 5 funcionários. Tem um número mínimo de obrigações? Para a parte teórica, para a parte burocrática. Eu preciso ter, fora a licença vigilância, eu preciso ter? Se eu forneço um alimento dentro da minha empresa? Então, a fiscalização, ela só atua quando tem uma denúncia. Então, que infelizmente não tem tantas pessoas assim capacitadas que trabalham nisso. Então, você ligou para a fiscalização, você comeu naquela padaria 3 vezes. As 3 vezes tinha cabelo, você passou mal, você ficou com intoxicação alimentar. Daí você liga as 3 vezes, outras denúncias, é assim que a fiscalização atua. Que isso no comércio. Mas quando você tem uma escola ou uma fábrica, aí é diferente. Por quê? Porque você para atuar e receber o papel que você está aprovado pela fiscalização, eles vão lá para ver como que está. Mas no comércio em geral só funciona a lei quando tem denúncia mesmo. Então isso é fiscalização. Mas, por exemplo, eu já tive um cliente que ele era de churros. Então o que ele queria? Saber qual que é o preço da comida dele. Porque ele queria uma ficha técnica. O que é ficha técnica? Receita. Através da receita dá para saber qual é o custo final. E claro, com a margem de lucro, que em média são uns 30% acima. Então, nesse caso, a gente fez as fichas técnicas, a gente fez tudo o que ele precisava, que até chegar no seu custo. Então, tudo funcionava na casa dele. Por exemplo, então ele, toda vez que eu ia para lá, ele sempre comia churros, por exemplo. Que nutri! Churros com café. Mas todo lugar pode ter uma nutricionista, desde que tenha uma cozinheira, por exemplo. Por quê? Porque quando a gente chega no recebimento, por exemplo, existe um termômetro. Nesse termômetro precisa marcar, se for uma carne congelada, por exemplo, tem que estar de menos 12. Então, se não tiver, e se for resfriada, que é bem mais, mas você vai fazer na hora. Mas se for em grande escala, que menos 12 seria para os seus funcionários não ter, por exemplo, uma dor de barriga, não ter problema. Porque se chega a fiscalização, você vai ter que devolver aquela carne, porque ela veio com temperatura inadequada. Tá. Então, por exemplo, no japonês, quando vinha uma temperatura inadequada dos peixes, a gente nem pegava. Por quê? Porque eu sei que peixe, carne, frango, pode ter uma contaminação que é muito grande. Tanto por temperatura, porque as bactérias, elas vão aparecer. Tem bactérias, se a gente coloca na geladeira, não para, começa a multiplicar da mesma maneira. Então a gente nem recebe. Então,
Às vezes as pessoas falam assim, quando a minha empresa estiver boa, estruturada, eu te chamo. Mas às vezes pode ter 5 funcionários, 3 funcionários, 4 funcionários, mas a lei é a mesma. Daí, então, não tem muito o que ter 5 funcionários, 10 funcionários. Eu sei que quando mais funcionário tiver, mais coisa precisa fazer. Mas a lei é a mesma. Independente se tem 5 funcionários ou 10 funcionários. Ou 30 funcionários. Porque quanto mais funcionário tem, precisa trabalhar melhor para não ter problemas. Tanto com o cliente, tanto fiscalização. E para poder o cliente final receber um prato bom. Boa. Então a fiscalização é para todos. Você vai fornecer alimento, você já você fazendo o preparo do alimento, se seja para 2, você está oferecendo a alimentação, tem que estar adequada. Tem que estar adequado. Então é isso, pessoal. É isso. Você, empresário, que quer cuidar bem do seu cliente, bem do seu funcionário, bem do seu time, oferecendo alimentação preparada no seu estabelecimento, chame a Bárbara. Ela vai te atender, vai puxar sua orelha, porque a gente não gosta não. Lá vem, é chata, puta, a carne chegou com 11 graus negativo, era para chegar com 12. Ela só tá fazendo o trabalho dela e cuidando de você. E com isso, a gente, infelizmente, estamos chegando no nosso tempo. Mas, Bárbara, mais uma vez, seja convidada novamente. Venha contar mais suas histórias, contar mais das suas conquistas, dos seus sonhos. Nosso tempo é curto para o pessoal se dedicar, assistir até o final, deixar o seu like, deixar o seu comentário e deixar suas redes sociais para o pessoal seguir, entrar em contato com você. Qual que é o melhor canal? Instagram, WhatsApp, site. Vou deixar a câmera aberta agora para você falar seus canais de contatos. Então, nós temos de 2 formas. Tanto o Instagram, que é Babi Nutri Consultora. Então tem até meu apelido aí, Babi Nutri Consultora. Que é o meu telefone. Esse a gente vai deixar nos comentários. Pessoal, a Bárbara, Babi Nutri, vamos deixar o Instagram, você segue, compartilha, indique para o seu amigo que está querendo abrir o seu negócio, abrir o seu trailer, como ela disse aqui, o cara do churros, a pessoa do churros, ele quer saber e ela ajuda você na precificação. Isso é sensacional. Isso é um serviço além, porque não é só cuidar da sua saúde e do preparo do seu alimento, e sim trazer qualidade para vocês. Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, muito sucesso e marcha. Vamos para cima. Histórias de contadores com vocês. Mais uma vez, obrigado.